0.6 of a second remaining. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Coast to Coast Podcast. Hoje tenho comigo o Diogo Silva, que nos vai falar um pouco sobre os Golden State Warriors. Olá Diogo, como é que estás? Olá, Clara, é um prazer estar aqui no teu podcast. Espero que consiga responder à altura daquilo que tu me perguntaste. De certeza que sim, senão não te tinha convidado. E então, começamos com a pergunta do costume que vai ser para abrir este podcast, que é: porquê começaste a apoiar os Warriors? É uma pergunta interessante e aleatória, não. Aleatória o facto de como eu comecei a apoiar, porque eu, no ano de 2013, porque eu vou-me remeter um pouco para as minhas raízes de como eu comecei a gostar do basquete, porque eu pratiquei a partir de 2010, mas nunca fui de ver basquete e nem era de todo um grande fã da modalidade. Mas à medida que a prática ia acontecendo, eu comecei vou começar a ver mais jogos, mas não tinha noção exatamente de quais eram as melhores equipas, quais eram os melhores jogadores, e apareceu uma vez, isto numa manhã, porque eu não via de madrugada os jogos naturalmente, e vi os Lakers Golden State. Os Lakers, eu conhecia o Kobe Bryant, conhecia assim genericamente os melhores jogadores, e o próprio também conhecia o LeBron James de Miami, tinha uma noção geral. O Santo António Spurs também era uma boa equipa, e vi na altura os Lakers contra os Warriors. Ter que gostar dos Lakers, fiquei ali entusiasmado por uma série de jogadores, desde logo o Stephen Curry, porque isto já foi em 2013, ou seja, foi em abril mais ou menos, e a partir daí foi quase um processo paulatino, ou seja, à medida que ia vendo mais jogos da equipa dos Golden State, ia gostando cada vez mais, e foi esse o ano também que marcou a ascensão da equipa dos Golden State. E foi nesse jogo também dos Lakers Warriors, foi lá em casa de LA, que o Kobe Bryant teve a lesão e depois vai para a linha de lance livre. Foi um dos momentos mais marcantes também do Kobe, e também me recordo por causa disso. Não sei se tens essa noção não sei se lembras desse jogo do Kobe Bryant em que ele lesiona-se e depois ainda vai para a linha de lance livre. Sim, eu acho que é talvez um dos momentos mais herculeanos de Kobe Bryant, porque a partir daí eu sinceramente, como tu sabes, também sou adepta dos Warriors, por isso este episódio é muito importante para mim. E esse jogo marca bastante uma era do Kobe, porque já está em fase descendente da sua carreira, e há muita gente que acha que ele vai desistir a partir dessa lesão, porque foi muito, muito dura para ele. E acho muito interessante teres começado a gostar dos Warriors, mesmo quando tinhas os Lakers, que normalmente é uma equipa que toda a gente gosta mais. Sim, eu pensei mesmo que quando estava a ver o jogo, eu pensei mesmo, ok, eu vou apoiar os Lakers, porque era uma equipa muito conhecida, tinha muitos títulos na altura. Eu achei, até pelo Kobe Bryant, apesar de que é um jogador que eu gosto e gostei muito, obviamente, que já faleceu. Foi um jogador que eu gostei muito, mas não era o meu jogador, até pelas características. Quando eu jogava, não me identificava muito com ele. Mas é o que eu digo, depois ia vendo o Curry e já era mais um tipo de jogador que eu já identificava. E mesmo o base na altura dos Lakers não era um jogador, eu sempre fui muito atento aos bases, ainda agora sou, e na altura mesmo o base dos Lakers não era alguém que não me abria os olhos, não me radiava, por isso foi aí o momento em que eu comecei a gostar dos Warriors. Eu lembro, esse jogo ficou mesmo taco a taco, os Warriors perderam, mas eu recordo-me que o Curry, nesse jogo, eu lembro dele ter lançado quase da outra linha do onde estavam os Lakers a atacar, e ele lançou e quase que marcou na buzina, e quase que deu a vitória de forma, enfim, era quase impossível, mas o Curry depois mais tarde habituou-nos a esse tipo de lançamentos por aí adiante. Mas foi o que eu estava a dizer, foi um processo paulatino, gradual, e à medida que depois, consoante ia vendo mais jogos, na altura eu também acompanhei os playoffs, vencemos contra os Nuggets, e depois perdemos contra os San Antonio Spurs, que não foram campeões nesse ano, mas foram no ano posterior, em 2014, salvo seja. Esses Spurs que tinham uma equipa desde o início de 2000, já antes de 2000, mas a partir de 2000 principalmente, com Manu Ginóbili, Tony Parker,
Sim. Duncan, era uma equipa que metia medo a toda a gente. E é curioso que eu também comecei a apoiar os Warriors em 2013. Eu acho que é o ano em que a maior parte dos adeptos, principalmente fora dos Estados Unidos, começam a ouvir mais falar sobre o Curry, que tinha estado lesionado, que ele já tinha sido draftado em 2009, mas só a partir dessa altura, mais ou menos, depois das lesões que o tinham atormentado no tornozelo, é que começou a jogar mais. E depois, a partir daí, nota-se uma diferença enorme na equipa. Sem depois dúvida. aparece Clay e Andrew Bogut. Isso. Estamos a falar de 2013, ou seja, há certos jogadores e equipas que marcam uma geração. Eu acho que os Warriors marcaram uma geração. Há semelhança, por exemplo, Michael Jordan. Muita gente não via basquete, começou a ver basquete por causa do Exatamente. Michael Jordan. O Kobe Bryant, ninguém via basquete, começaram a ver por causa do Kobe Bryant. LeBron James igual. E depois acontece depois a geração que muita gente começou a ver por causa do Stephen Curry, que foi que eu digo, marcou uma geração. E referiste bem, os Spurs também era uma equipa sensacional desde os anos 2000. Agora, obviamente, estes últimos anos não têm sido fáceis, mas na altura era uma equipa muito forte. Então, pergunto agora, já chegando a esta temporada passada, depois de tantas conquistas, depois de tanta qualidade no plantel, as duas lesões de Curry e de Klay Thompson, logo os dois jogadores-chave da equipa, sai Kevin Durant, só Draymond Green, daquela equipa maravilhosa, que assim jogou pouco na última temporada, e eu perguntava-te como é que te sentiste neste último ano, que a equipa nem foi aos playoffs, teve o pior recorde da liga, e eu perguntava como é que te sentias, porque não foi nada fácil. Não. Mas curiosamente eu gostei deste ano. Não vou mentir, eu gostei deste ano porque obviamente gostei, entre aspas, um grande entre aspas, porque obviamente ver jogos e saber quase em antemão que vais perder esse jogo não é fácil, não é? Mas ter a oportunidade de analisar outros jogadores, o Eric Paschal, o Marquise Chris, ver também como o D'Angelo Russell ia liderar uma equipa onde a maioria dos jogadores não eram de todo de um grande calibre da NBA, muitos jogadores eram de G-League, mas foi engraçado porque tu vinhas de uma série tão grande de ganhar e depois, ok, vamos parar este ano, e depois o front office dos Warriors foram muito inteligentes naquilo que é a percepção de que a equipa não vai dar nada, ou seja, não vamos chegar aos playoffs, não vamos conseguir aqui grandes coisas, vamos poupar em salários, vamos trazer mais jogadores da G-League, vamos tentar rentabilizar ao máximo aqueles jogadores que supostamente numa equipa para lutar para o campeonato seriam sempre suplentes. Falo, por exemplo, o próprio Eric Paschal, que foi titular muitas vezes, mas o Jordan Poole, o Kevin Looney, o Kai Bowman também foi muito também. Importante. Enfim, uma série O de Damian jogadores. Lee também. Sim, o Damian Lee também tem muitas ligações à família Curry também. Sim, também. Enfim, uma série de jogadores que foram interessantes para aquilo que foi a época dos Warriors, jogadores que à partida se calhar teriam mais jogos na G-League e para o ano serão jogadores com outro traquejo, outra experiência e não são de todo descartáveis, têm qualidade, são miúdos, a maioria são miúdos com capacidade para pelo menos serem jogadores para saltar do banco. Por exemplo, o Marquise Chris, que eu acho que será um dos principais jogadores, principalmente pela posição onde atua, que é sempre uma posição onde os Warriors têm grande carência. Não tiveram nos anos do Bogut, mas após aqueles anos de grande rendimento do Bogut, passámos de um Bogut para Zaza Pachulia, Javel McGee. Exato. O center sempre foi a posição mais carente dos Warriors, já há muitos anos. E é o que eu digo, o Marquise Chris é um desses tipos, é um jogador que tem talento e tem um grande potencial, obviamente teve sempre problemas, principalmente daquilo que era a sua atitude, o compromisso com a equipa. Ele que foi uma escolha muito alta no draft, na altura pelos Phoenix Suns. Exatamente, e obviamente que jogadores com potencial atlético e até de qualidade técnica muitas vezes não se rentabilizam porque ou não estão no contexto ideal ou então têm esses problemas disciplinares ou de compromisso com a equipa que entrando por exemplo, como foi estes Warriors, até acabam por se ressalvar. E isto acontece em todos os esportes, naturalmente. E o Steve Kerr, sendo um bom gestor de recursos humanos, como eu considero, e a maioria das pessoas que acompanham a liga percebem que o Steve Kerr é um treinador, para além da vertente tática, é um treinador que lida bem com os atletas e tem uma facilidade tremenda de comunicação com os mesmos. Se viste o The Last Dance, deves ter visto, não é? Há um episódio apenas dedicado a Steve Kerr e eu sinceramente não conhecia metade da história e eu fiquei ainda mais contente de ver
um líder como Steve Kerr, porque muitas vezes foi, no início, quando chegou aos Warriors, não era o treinador que toda a gente esperava que ia ser, e muitas vezes é subvalorizado porque muito do sucesso vem dele. Exatamente. Não, concordo a 100%. Eu acho que as pessoas diminuíram muito os Warriors daquilo que foi os anos, principalmente Exato. a partir de 2015, quando principalmente o Curry e o Thompson, quando começaram numa ascendência incrível, as pessoas reduziram muito os Warriors a lançamentos e marcavam muitos pontos e era tudo aleatório, não é? Eles chegavam ali, lançavam e está feito, mas é preciso também ter alguma consciência de que isto é um trabalho muito, muito difícil e muitos treinadores pecam porque não conseguem gerir tanto talento e o Steve Kerr foi incrível, mesmo quando chegou o Kevin Durant pelo menos nunca transpareceu para o público, houve algum problema dentro do balneário, de problemas de egos, e o Kerr foi sempre genial a tratar desse tipo de situações. Eu acho que, voltando ao Chicago Bulls, onde ele jogou, eu acho que ter convivido com Dennis Rodman, Scottie Pippen e Michael Jordan ajudou muito agora a ser Sem treinador. dúvida, Agora sem dúvida. a ser treinador já tinha estado com tantos egos que ajudou muito. Sem dúvida. E agora pergunto-te, neste momento, qual é o teu jogador favorito do franchise? Não é Para fácil, mim, tens muitos bons jogadores. sim, mas para mim é a questão mais fácil porque é o Curry. Desde o primeiro dia foi sempre o meu jogador que eu mais idealizei, não só por aquilo que ele fazia dentro de campo, não só por aquilo que ele faz. Acho que é uma pessoa com um carisma tremendo, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que sempre nasceu num berço azul, mas sempre foi muito underrated, nunca foi valorizado como devia, principalmente quando estava no high school pela sua equipa. Saiu como um recruit de 3 estrelas, como eles Exato. costumam dizer. Foi para uma universidade muito fraca, temos que Sim, dizer assim, num não há rodeios. que... Sim. Exatamente, não foi para Davidson, nunca chegou a ir para um Kentucky ou UCLA ou algo do género. Eu acho que a única equipa grande que foi North Carolina. Os recrutos da universidade tentaram, mas só Davidson é que fez mesmo uma proposta. Sim, mas exato, e o Curry próprio disse que fizeram um esforço muito grande para o ter e que isso também é muito valorizado, principalmente porque a NCAA eles não oferecem nada mais que aquilo que é a escolaridade e exatamente aquilo que é o querer, não é? Porque não dão dinheiro, não é a proposta mais alta, é sim, advém muito daquilo que é a capacidade de persuasão de cada front office de cada universidade, e na altura ele escolheu então o Davidson, e como eu disse, foi sempre um jogador muito subvalorizado pelo que era a sua dimensão física, sempre houve reticências e ele, exatamente por isso, por ter sempre conseguido ultrapassar de tudo, e depois de ter chegado onde chegou, um dos melhores, não só da atualidade, mas como de sempre, da história da Liga. E houve sempre uma frase que me marcou daquelas pessoas que eram sempre muito reticentes ou dúbias em relação ao talento de Curry, que era ele tem que se adaptar à fisicalidade da Liga. Mas não, o Curry fez com que a Liga se adaptasse à Está-se a sua... ele. Exatamente. Exatamente. E isso para mim marcou-me sempre muito, porque ele sempre manteve-se igual a si mesmo, nunca mudou independentemente do adversário, de quem se punha à frente dele. E para mim, é o que eu digo, não tenho dúvidas naquilo que é o meu jogador favorito do jogo Golden State, apesar de, claro, de adorar o Green, o Thompson, por aí fora. Claro que o Curry foi o jogador que me fez apaixonar pelos Warriors e sou adepta dos Warriors por causa do Curry, tenho uma camisola dele, mas também admiro muito o Klay Thompson porque, tal como o Steve Kerr, como eu mencionei há bocado, esteve muito na sombra do Curry desde que chegou à liga e a postura dele, mesmo não sendo a grande estrela, agora já com o tempo já se provou que é tão bom, ou melhor não digo, porque é muito difícil, o Curry destaca-se claramente, mas sempre teve uma postura de nunca fez nenhuma birra por não ser a grande estrela e isso acho que é a personalidade do Klay. Sem dúvida, concordo com tudo o que disseste e o que eu disse. Eu escolhi o Curry, claro mas claro que também, por exemplo, adoro o Green, aquilo que é o seu espírito também de jogador subvalorizado, entrou na segunda ronda do draft, nem foi da primeira ronda. E é um jogador com uma personalidade muito forte, apesar de que, obviamente, quem não é adepto dos Warriors costuma odiar, é normal. Sim, Mas principalmente os Cavaliers. Sim. E o Steven Adams também não deve Sim, ser grande fã dele. também não acredito. É difícil escolher mais que um, mas eu escolhi aquele que desde o início sempre me marcou
não só naquilo que foi dentro de campo, mas também fora de campo. Eu acho que o Curry é sensacional. E falando do Curry, mantemos a mesma toada, mas eu perguntava-te se achas que os Warriors geriram bem a sua lesão e a do Clay esta temporada, porque já sabiam que não podiam contar com eles durante a temporada toda. Na minha opinião, geriram muito bem, como já referiste anteriormente, os jovens que entraram na rotação, fez muitas experiências, que foi quase um ano de ensaio para o cair bem. Sim, exatamente, foi o que eu referi anteriormente. Eu acho que o facto de terem valorizado jovens em detrimento daquilo que era... Porque as expectativas foram logo cortadas com o Curry e o Thompson lesionados. Ninguém esperava que os Warriors chegassem a qualquer lugar na cimeira da tabela. E como tal, eu acho que sim, o Clay era uma lesão ainda mais grave, ou seja, esperava-se que só em abril regressasse, isto dentro da normalidade, tirando se não houvesse Covid. Já estava numa fase muito, muito avançada da temporada, já não... O Thompson regressando em abril e mesmo assim não estando nas condições desejáveis não chegava a tempo, não dava. E o Curry, mesmo na altura em que chegou em março, ele ainda chegou a jogar antes da pandemia, mas não creio que ia dar em grande coisa, porque assim, os Warriors já estavam numa posição muito fragilizada. Eu acho que aquilo só ia servir para evoluir mais os jogadores jovens, dentro de um regime mais com Curry, adentrar, entre aspas, ainda mais o plantel dentro das rotinas, pouco serviria, por isso eu acho que o front office, como referi, geriu muito bem. E acho que agora, nesta próxima época, já estarão a 100% fisicamente, pelo menos espero que sim, e portanto, não tenho grande coisa a acrescentar em relação a isso. Concordei com um ponto, por exemplo, quando o Curry voltou para o banco, eu acho que foi muito bom para os jogadores como o Paschal, que nunca tinham jogado com o Curry, e foi mais uma vez Sem a dúvida. experienciar como é que seria o entrosamento para este ano que aí vem, porque vai ser muito importante para os Warriors. E passamos para o draft, porque eu sei que gostas muito, e como eu, que escrevemos bastantes vezes para a Bola na Rede, perguntava-te o que achas que vai fazer a equipa nessa noite? Vai trocar ou vai escolher com a segunda pick? É assim, eu obviamente, a opinião pessoal, eu adorava que escolhêssemos o Lamelo Ball, a segunda pick, mas eu sei que os Warriors provavelmente não farão isso, e também compreendo e respeito, obviamente, até porque nós temos um front office que foi sempre muito inteligente a lidar com o draft, pelo menos na última década, e assim que chegou o Joe Lacob, enfim, mesmo com a chegada do Jerry West, ele entretanto saiu, mas a chegada do Jerry West permitiu, por exemplo, chegar jogadores como o Klay Thompson na 11ª pick, o próprio Harrison Barnes, o Draymond Green. Enfim, fomos sempre muito meticulosos naquilo que foi as escolhas no draft e penso que os Warriors deverão de trocar, quase de certeza, até porque este ano não há um talento gritante. Obviamente que eu acho o LaMelo Ball o único, assim que, pelo menos o mais talentoso e com mais potencial, isto é, se chegar àquilo que promete, o LaMelo Ball tem tudo para ser a cara da liga durante muito tempo, à semelhança de jogadores como o Doncic, o Trae Young, o Zion Williamson. Eu acho eu enquadro o LaMelo Ball nessa categoria de jogadores. Mas poderá também fazer, é o que eu digo, uma troca de segunda pick, mas poderão fazer uma troca, por exemplo, com uma equipa que terá uma 10ª pick ou uma 7ª pick e poderão tentar arranjar ali uma trade para além daquilo que será uma trade, por exemplo, para tentar atingir uma superestrela, poderão trocar várias picks que incrementem maior qualidade ao plantel. E há jogadores, como este draft está tão equitativo em termos de qualidade, que há vários jogadores que se até poderão enquadrar no plantel dos Warriors. Por exemplo, o Onyeka Okongwu é um poste que se enquadraria de perfeição no plantel, e que se calhar vai cair para uma 7ª pick, ou 8ª pick, ou até 10ª, não sei, depende daquilo também que foram as escolhas anteriores à equipa, mas o próprio Obi Toppin, que já foi prometido como primeira pick, poderá cair para uma 5ª. As jogadoras deste talento e deste calibre poderão cair para picks mais tardias no draft e os Warriors poderão aproveitar isso, mas não sei, é apenas uma das várias opções que eles poderão fazer no draft, mas eu creio que eles vão tentar trocar com uma equipa que posteriormente lhes permite dar uma superestrela ou um jogador uma superestrela, não digo, por exemplo, um Giannis Antetokounmpo, isso eu não me acredito, honestamente, mas um jogador de encaixe na equipa que seja tipo uma 4ª estrela, uma 3ª estrela para além do Draymond Green. Não sei exatamente agora assim os jogadores que poderão encaixar de feição, mas será uma opção a ter em conta da parte dos Golden State, de certeza absoluta.
e que faz sentido, porque é uma equipa que vai all-in este ano, provavelmente, com Curry e Thompson bem, por isso. Não sei qual é a tua opinião em relação a isso. Eu já li em vários locais que poderia ser o Nikola Vucevic, podia ser a grande escolha e a grande cara da trade dos Warriors com os Orlando Faz Magic. sentido. E eu acho que fazia muito sentido, porque os Warriors é claramente, como nós já mencionamos, claramente que o lugar de center já há muitos anos que não temos um jogador, um marco como em algumas equipas, e o Nikola já demonstrou que é um jogador que merece outros palcos, não estar sempre a lutar só pelos playoffs ou até mesmo lá em baixo, porque os Magic já há muitos anos que não têm uma equipa e não parece que vão ter tão cedo uma equipa a lutar por lugar cimeiro. Mas caso os Warriors escolham alguém, eu gostava que fosse o James Wiseman, porque eu sempre gostei muito de James Wiseman, já acompanho desde o high school, no jogo do McDonald's All-American e tudo, foi sempre um jogador muito potente que ataca bem o cesto, e caso não queiram trocar por uma estrela para o lugar de center, eu acho que o James Wiseman podia ser uma boa opção. Mas Sim, também sim. concordo contigo quanto ao Lamelo, porque o Lamelo, qualquer equipa que o passe, provavelmente daqui a uns anos vai se arrepender. Ele é mas é um talento que tem que estar mesmo no contexto quase perfeito. À semelhança do Trae Young, o Lamelo é daqueles jogadores que, se entra num contexto errado, poderá ter muitas dificuldades em se ingrar. Mas o Wiseman também concorda, e para as pessoas terem noção do talento que ele é, ele apenas fez 2 jogos de faculdade e Sim, porque teve ainda está umas nas conversas. polémicas com o Memphis. Sim. E o facto de só ter tido 2 jogos, mesmo assim está nas conversas para a primeira pick do draft, isso diz bem daquilo que é o jogador, mas Faz lembrar vai um pouco ser Kyrie sempre... Irving, quando foi, que não jogou Sim, nenhum jogo por Duke na altura, e mesmo assim exatamente. estava sempre e notou-se, não é? Que E é um dos melhores o, e jogadores da o, década. e o Zion, mesmo que se Sim, tivesse o Zion lesionado, também também, seria a primeira pick. Não... Há estes jogadores que que é não quase enganam mesmo. automático. Exatamente. E agora, além do draft, temos a off-season, que tens jogadores que acabam o contrato, e não sei se tens algum nome que achas que poderia chegar a São Francisco. Foi o que eu te disse, o Giannis falam muito, não é? Mas é muito utópico, eu acho, de achar que o Giannis agora iria sair da Milwaukee, ainda para mais tendo em conta a sua personalidade. Eu acho que todos os anos falam, mesmo que ele ainda Sim, falte tanto tempo para acabar o contrato, todos os anos vão sim, falar. concordo. Mas eu acho que, caso saia, só há uma equipa que eu acho que ele encaixaria mesmo bem, que era os Miami Heat. Não sei se concordas. Sim, concordo. Eu, por acaso, não... O Giannis é um jogador muito particular, muito... É complicado, É muito mas eu caseiro. acho... Eu acho que Sim, ele vai sim, ser muito difícil sair de Milwaukee. também acho. Eu não me acredito, honestamente. Não me acredito mesmo. Ora, vi eu, por exemplo, também por exemplo, nos Dallas. Não sei até que ponto não seria interessante encaixar o Sim, Doncic com o imagina Giannis, mas Doncic sim, e Antetokounmpo seria era... uma dupla para muitos anos. E ainda tens Porzingis, não é? Porque Pois, mas era isso que eu ia ninguém se dizer. pode Tendo o esquecer de Porzingis... Porzingis. Exato, mas é o que eu digo, o Porzingis também é uma super estrela e eu acho que, se não fosse as lesões, ainda estaria mais saliente aquilo que o Porzingis faz, aquilo que ele é, porque as pessoas esquecem-se muito dele, porque lesionou-se também, mas é um jogador incrível. Mas retomando à questão, os Warriors, penso que, como mencionaste, por exemplo, eu acho que o Vucevic encaixava como uma luva na equipa dos Warriors. Uh, mas será sempre complicado encaixar um jogador de grande renome. Eu acho que se as pessoas estão com expectativas, como disse, se estiverem com expectativas de chegar um Giannis, acho que é melhor esquecer isso, não vai acontecer. Até pelo o cap dos Warriors, o máximo de salário já está quase no limite, porque temos Sim, tens duas contratos... super estrelas a pagar salários máximos, Exatamente. é muito difícil. E Muito, muito terias que complicado. abdicar de dois jogadores que já estão super habituados à cidade, à Pois, equipa, que quando... são acarinhados pelos adeptos. E às vezes o Giannis podia chegar e estragar tudo, não é? Exatamente, eu acho que estar a correr esse tipo de riscos também não me acredito. Também tenho falado muito do Bradley Beal, que ele é um atirador também muito, muito profícuo, muito bom. Agora, Sempre na sombra de John Wall, apesar de sim, agora com a lesão ele ter tido mas mais até que protagonismo, ponto? mas Mas eu até vejo isso. Eu não adoraria, não vou mentir, não adoraria o Bradley Beal nos Warriors. Eu acho que até para ele não seria excelente, quer dizer, ele passa de ser a sombra do John Wall para ser a sombra de Klay Thompson e Stephen Curry. Ou exato. seja, até que ponto é que isso seria vantajoso para ele? Apesar de que ele fez uma época agora, nem foi à sombra de ninguém, porque ele fez uma época incrível nos Washington,
mas foi sozinho e foi uma equipa quase sem objetivos, sem qualquer tipo de meta em termos coletivos. Portanto, não vejo os Warriors a tentarem resgatar essa trade. Eu acredito que, por exemplo, caso queiram alguma dessas superestrelas, provavelmente poderiam. Há jogadores que estão no mercado, por exemplo, Buddy Hield, Buddy Hield podia ser um bom jogador de banco, caso desse certo, mas isto somos nós a falar, que nós não sabemos muito bem como é que está o mercado, mas não sei se gostas muito de Buddy Hield. Em Sacramento sempre foi um jogador que eu admirei bastante a chutar de 3 e é quase um 2.0 do Curry, não sei se concordas. Eu tenho uma opinião do Buddy Hield, quer dizer, eu gosto dele, eu acho que ele é um bom jogador e eu acho que ele tem tudo para crescer e para se transformar num jogador de nível de topo. Agora, não sei até que ponto é que ele seria conseguir encaixar, mas ele é um atirador incrível e era mais um a acrescentar aos Warriors. Mas ele passar de um. É o que eu digo, estes jogadores passarem de papéis nas equipas onde estão, por exemplo, o Bradley Beal passar de um papel de segundo atirador ou de primeiro, como foi este ano, para terceiro ou quarto, seria sempre para o jogador, e até porque os Warriors ainda têm Andrew Wiggins. As pessoas já também se esquecem do Andrew Wiggins, ainda temos o Andrew Wiggins. Eu acho que passar de primeiro ou segundo lançador para quarto ou terceiro, não? Para os próprios jogadores, não sei até que ponto é que isso seria entusiasmante, mas depende, é o que eu digo, depende tudo também daquilo que é o interesse. Por exemplo, o Kevin Durant amou a ideia de ir para um Golden State Warriors, mas depende tudo daquilo que é também o propósito do jogador ao juntar-se à equipa e do contrato, porque se virem com o intuito de estar aqui 2 anos, se calhar faz sentido. Por exemplo, Bradley Beal, se calhar vir aqui 2 anitos ou um anito, tentar ganhar um título, tentar fazer dele um jogador super estrela, relevante mais do que ainda é, mesmo com Curry Thompson, tem a sua lógica, mas não sei, é sempre muito complicado porque há muito mais para além daquilo que é encaixar jogadores. Por exemplo, o D'Angelo Russell, por exemplo, eu nunca o vi porque devido às suas características, devido àquilo que ele é, a sua personalidade, há jogadores com particularidades que é complicado às vezes de encaixar, e os Golden State tiveram sempre uma cultura muito única e ímpar na liga pela sua forma de estar, e o Steve Kerr tem muito mérito nisso também. Falavas aí do Andrew Wiggins. Eu sempre achei que foi um jogador com um trajeto muito estranho, porque foi a primeira pick do draft dos Cavaliers, que os Cavaliers tiveram muitas primeiras picks e quase todas deram errado naquele período, só o Kyrie Irving é que deu certo. E eu perguntava-te se achas que ainda vai chegar ao seu potencial máximo. Eu sinceramente não acredito, porque houve uma série de fatores que não o deixaram brilhar como toda a gente acreditaria que seria, mas eu gostava de ouvir a tua opinião sobre o Andrew Wiggins. Eu acho que o Andrew Wiggins, as pessoas também se esquecem que ele ainda é novo, ele é um jogador, ele não tem 30 anos, não é um veterano que já deu tudo o que tinha a dar, não é um jogador ainda a crescer, e há jogadores que não criam um impacto naquilo que é no imediato, e vivemos numa era complicada para estes jogadores, porque espera-se que imediatamente rentabilizem aquilo que prometem, e não é bem assim, e o Andrew Wiggins foi um desses jogadores, mas tem um potencial. Se me permites, o Andrew Wiggins foi desde o high school foi considerado, era o próximo LeBron, foi o primeiro próximo LeBron na altura, e muita gente não sabe isso. Se forem pesquisar ao YouTube, aparece Andrew Wiggins, the next LeBron James, e isso tudo pesou muito nos seus ombros, até porque foi draftado por Cleveland e tudo estava formatado quase para que fosse o próximo LeBron, mas não correu como esperaria. Depois foi trocado para Minnesota, e em Minnesota todos sabemos que não encontrou o contexto ideal para crescer, e agora está nos Warriors, e sendo uma equipa super estável, estou muito curiosa para saber como é que vai correr. Eu concordo, eu acho que isso também pesou muito mentalmente. É o que eu digo, isto é complicado porque é uma conjuntura de eventos que às vezes não propiciam ao atleta, e quando entram no contexto ideal eles acabam por sobressair o seu talento, e o Andrew Wiggins tenho a certeza que agora nos Warriors terá uma oportunidade, e também acho decisiva para aquilo que é a confirmação daquilo que ele é enquanto jogador. À semelhança daquilo que, por exemplo, o Harrison Barnes também fazia nos Warriors em 2014, 15, 2016,
Eu acho que ele terá essa oportunidade. Não será a principal estrela, nem acho que ele seja o jogador para ser a principal referência, principalmente ofensiva, mas é um jogador com um potencial atlético tremendo, é um jogador com um sentido de atacar o cesto muito, muito positivo. Eu acho que também houve uma razão pela qual eles comparavam ao LeBron, naturalmente, mas à semelhança do Zion, eu também não acho o Zion o próximo LeBron, porque às vezes as pessoas esquecem-se da dimensão do que é um LeBron James, não é? Não é um jogador que aparece todos os anos, de todo. Mas eu acho que o Andrew Wiggins terá nos Warriors uma oportunidade de ouro para ressalvar novamente o seu talento e para comprovar às pessoas que têm uma opinião adversa dele errada. Vou-te questionar e eu não sei se vais concordar, mas eu acho que os Warriors provavelmente para o ano vão lutar já pelas finais de conferência ou pelas finais, e eu perguntava-te se concordas que já cheguem às finais, porque temos uns Clippers muito melhores, Lakers muito melhores, que nos últimos 2 anos se reforçaram muito mais. Por exemplo, quando os Warriors foram à final da última vez, os Clippers ainda não tinham Paul George e Kawhi Leonard. O LeBron James estava no primeiro ano, ainda estava-se a ambientar, e a Conferência Oeste de repente tornou-se ainda, se já achávamos que era competitiva, ainda se tornou mais. E eu perguntava-te se achas que este ano os Warriors voltam às finais. É complicado porque o Oeste está mesmo muito forte, mas eu acredito que sim. Eu acho que vamos ver também como é que vai acontecer com isto do draft, das trocas, e se os Warriors vão ficar com a segunda escolha, se vai trocar os jogadores que potencialmente se irão envolver nisto tudo. Vamos ver com isso. Mas mesmo com a equipa de agora, juntando uma outra peça, até pode nem ser de grande relevo, os Warriors têm condições para atacar o título, porque Klay Thompson e Curry estando bem, e mais Draymond Green, eu não me vejo porque não, os Warriors não terão um shot, entre aspas, para chegar às finais, pelo menos de conferência, à semelhança de como os Nuggets tiveram, e os Nuggets foram essencialmente através de Jokic e Murray, e estamos a falar de 2 jogadores de nível elevadíssimo, mas pelos quais, com Thompson e Curry, os Warriors de resto já venceram a liga. Não, é o que eu digo, eu acho muito mal não colocar os Warriors nessa conversa, por isso concordo contigo e eu acho que temos todas as condições para chegar às finais. Continuando nesse tema, consegues atirar um recorde da equipa para 2021? Porque agora cada vez mais cheiramos o regresso da NBA, ainda não sabemos bem se será no final de dezembro, antes do Natal, ou no início de janeiro, e eu desafiava-te a tentares um recorde. É complicado, isso já é uma questão mais complicada. Esta questão é muito complicada. Mas Concordo plenamente. eu acredito, à semelhança, por exemplo, não vou dizer, obviamente estaria a ser demasiado auspicioso se essa que vai ser como 2014, 2015 ou 2015, 2016, não. Mas, por exemplo, analisando o recorde dos Lakers, que não foi nada do outro mundo, 52-19, desta época, obviamente, eu não vejo porque não os Warriors não conseguiram, por exemplo, 50 vitórias no mínimo, 40 e muitos, pelo menos para... Eu acho que os Warriors têm todas as condições para isso. Não digo que vamos chegar às 60 e acho que isso parece-me, principalmente devido à competitividade do Oeste, não me cheira de todo. Agora, se chegar aos 50 vitórias, creio que sim, creio que será possível. Mas é o que eu digo, é tudo uma questão de... Há muitas variantes que terão de ser analisadas a posteriori, isto é, Curry bem, será que o Thompson estará bem, será que o Green não se vai lesionar, ou... Vamos ver, mas eu creio que sim, 50 vitórias pelo menos. E agora, expandindo um pouco a nossa opinião para o geral, para a Liga no geral, eu queria te desafiar a dar a tua opinião de como é que será a próxima temporada, porque há quem fala até que pode ser encurtada porque temos Jogos Olímpicos, se tudo correr bem, e esperemos que corra bem porque já temos saudades da normalidade. Os Estados Unidos levam sempre grandes jogadores e até podemos ter Curry e Thompson na mesma equipa. E eu perguntava-te como é que achas que vai ser a temporada para o próximo ano? Pois, também teremos que ver como é que vai avançar isto do Covid, naturalmente, mas penso que, esperando que isto dentro da normalidade, ou dentro do máximo da normalidade, que a Liga consiga retomar sem grandes problemas, será uma época muito, muito positiva. Teremos em LA a continuação da batalha pelo poderio da Conferência Oeste, quer dizer, agora com os Warriors, não sei, veremos, mas teremos ainda em Denver uma equipa
insaciável, quer ganhar mais jogos, quer lutar novamente pelas finais. Em Houston querem comprovar que o small ball afinal funciona. Teremos, pelo menos logo no Oeste, assim de rajada, uma série de equipas disponíveis para lutar. E muitas mudanças de cadeira de treinadores também. Também. E depois ainda temos no lado do Oeste também Brooklyn Nets a aparecer, com Kevin Durant e Kyrie Irving, esperamos nós bem fisicamente. E um Giannis de certeza que chateadíssimo com os playoffs da época transata. Uns Miami Heat muito interessantes. E de resto outras equipas como por exemplo Minnesota, terão a primeira pick no draft. Veremos como irão responder. Enfim, será uma época muito, muito interessante, se tudo correr bem, à semelhança do que teria prometido esta época, mesmo com a pandemia, com a bolha, prometeu muito e mesmo a bolha eu acho que foi muito positiva. Tivemos os Phoenix Suns, que para mim foi a grande história da bolha, foi os Phoenix Suns. E exatamente também mencionar isso, os Phoenix Suns terminaram a época de uma forma ridícula, muito, 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 muito positiva, deixaram impressões mesmo muito positivas. DeAndre Ayton, apesar de ter sido colocado no draft do Doncic e do Trae Young, não é um jogador para ser descartado ao ponto do Marvin Bagley. Isto é, eu tenho sempre uma posição um bocadinho negativa perante o Marvin Bagley, não acho que seja um jogador de calibre de número 2 no draft e foi na altura escolhido pelo Sacramento, mas o DeAndre Ayton, apesar de na altura também ter defendido que o Doncic já devia ter sido a primeira pick, eu acho que o DeAndre Ayton tem muito que dar à liga e é um jogador definitivamente de calibre de All-Star, não tenho dúvidas disso. E os Phoenix Suns serão muito interessantes para a próxima época também. E com isto terminamos o episódio. Diogo, obrigada por teres estado aqui a falar um bocadinho comigo sobre a NBA. Espero que tudo corra bem e muito obrigada novamente por estares aqui. Obrigado eu, desejo todos os sucessos para o podcast, tem tudo para dar certo. Acho que é sempre positivo ouvir falar da NBA e do basquetebol, no fundo na modalidade que nós amamos foi e será sempre um prazer, sempre que quiseres. E antes de terminar, gostava de agradecer o feedback do primeiro episódio, porque sinceramente foi muito melhor do que eu imaginava no início, e até para a semana.